Em agosto de 2026, a Oi tinha 19 milhões de reais em caixa. A dívida era de 44 bilhões de reais. Para entender essa proporção, é como dever 44 mil reais e ter 19 reais no bolso. E assim, na manhã do dia 25 de agosto de 2026, um tribunal do Rio de Janeiro decretou o fim. Não pela primeira vez. Pela segunda. Uma empresa que chegou a ter mais de 70 milhões de clientes, que estava no bolso de quase todo brasileiro, encerrava sua história sem dinheiro para pagar a conta de luz. O que o tribunal confirmou naquele dia não foi uma surpresa para quem acompanhava o processo. Havia meses que a administração judicial avisava, a Oi não gerava receita. Sobrevivia vendendo o que tinha. E quando vendeu tudo, não sobrou nada. A relatora do acórdão destacou o histórico das duas recuperações e os compromissos que nunca foram cumpridos. A decisão foi unânime. Todas as ações contra a companhia foram suspensas. Os credores, 164 mil deles, deveriam se organizar para acompanhar a liquidação do que restava. Mas para entender por que a Oi chegou até ali, é preciso voltar muito antes de 2026. Voltar ao fim dos anos 1990, quando o Brasil decidiu privatizar o sistema Telebrás e criou, no lugar de uma estatal, um conjunto de empresas regionais. A Oi ficou com a concessão da região Segundo, Sul, Centro-Oeste, Acre e Rondônia. Era uma fatia enorme do país. E desde o primeiro dia, a empresa tinha um compromisso: prestar um serviço essencial, de telefonia fixa, num país que já começava a olhar para o celular. A virada veio em 2008. O governo federal alterou por decreto a Lei Geral de Telecomunicações, uma mudança que até então era proibida, para permitir que a Oi comprasse a Brasil Telecom. A fusão criou um colosso. A maior empresa de telefonia fixa do Brasil. O problema: telefonia fixa já estava em declínio irreversível. O celular havia chegado. A banda larga havia chegado. E a Oi havia acabado de se tornar a maior operadora de um produto que o mercado estava abandonando. Em 2010, a Portugal Telecom adquiriu 23% do capital da Oi. Parecia uma jogada estratégica: internacionalização, capital novo, credibilidade no mercado europeu. Em 2014, as duas empresas se fundiram de vez. Mas a operação trouxe algo que ninguém esperava, ou pelo menos ninguém admitia ter calculado: dívida adicional bilionária e questionamentos sérios sobre o valor pago pelos ativos portugueses. Segundo reportagens da época, o mercado já desconfiava que a conta não fechava. E então veio a bomba. A Portugal Telecom havia investido bilhões em títulos de dívida de uma holding do Grupo Espírito Santo, um conglomerado financeiro português que colapsou em 2014 num dos maiores escândalos bancários da Europa. Quando o banco quebrou, esses títulos viraram pó. E como a fusão já havia ocorrido, esse prejuízo foi absorvido pela Oi. A empresa brasileira pagou a conta de uma decisão que não havia tomado. Segundo analistas e reportagens especializadas, foi o golpe do qual a Oi nunca se recuperou plenamente. Em junho de 2016, a Oi pediu recuperação judicial. A dívida era de 65,4 bilhões de reais, a maior da história do Brasil até aquele momento. 65 mil credores. 800 mil ações judiciais. 20 mil mediações. O número era tão grande que o sistema jurídico brasileiro precisou se adaptar para processar a complexidade do caso. A empresa ainda operava, ainda tinha clientes, ainda tinha funcionários. Mas o modelo estava partido. E a tentativa de consertar duraria anos. O plano de recuperação dependia de vender ativos a bons preços. A divisão de telefonia móvel foi vendida para Claro, TIM e Vivo. A unidade de fibra ótica virou a Vetal, depois controlada por fundos do BTG Pactual. A marca Oi Fibra passou a se chamar Neo. A operação de televisão por assinatura foi vendida a Mileto Tecnologia. Em dezembro de 2022, a primeira recuperação foi formalmente encerrada. A Oi havia vendido quase tudo o que tinha de valor. O que restou era uma empresa sem produto competitivo e com passivo ainda enorme. Em março de 2023, a Oi entrou com um segundo pedido de recuperação judicial. O passivo superava 44 bilhões de reais. Os credores agora eram 164 mil, quase 3 vezes mais do que na primeira vez. O novo plano dependia, outra vez, da venda de ativos. O principal deles era a participação na Vetal, avaliada inicialmente em 12,3 bilhões de reais,
O que a empresa conseguiu na venda foi 4,5 bilhões de reais, menos de 40% do valor esperado. Credores contestaram. A justiça chegou a suspender a operação temporariamente. O dinheiro não era suficiente. Em novembro de 2025, a juíza Simone Gastesi Chevran, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, decretou a falência pela primeira vez. Na decisão, ela apontou que a Oi sobrevivia apenas pela venda de ativos e pela contratação de empréstimos, sem atividade empresarial própria capaz de sustentar as operações. A decisão também apontou, nos autos, indícios de abuso de poder na gestão, esvaziamento patrimonial, fornecimento de informações equivocadas e contratações incompatíveis, e determinou o afastamento da diretoria e do conselho. Os bancos credores recorreram. Bradesco e Itaú argumentavam que o descumprimento do plano estava ligado à não concretização das vendas de ativos, não a uma falha irreversível da empresa. O argumento era plausível. Se as vendas tivessem ocorrido no valor esperado, o plano poderia ter funcionado. A desembargadora Mônica Di Piero concedeu efeito suspensivo, devolvendo à empresa a recuperação judicial enquanto os recursos eram analisados. Por alguns meses, a Oi voltou a existir juridicamente. Mas o caixa continuava despencando. Em julho de 2026, a administração judicial comunicou ao juízo que a empresa não teria caixa para pagar despesas essenciais ao fim de agosto. Esgotamento total dos recursos. O caixa projetado para o fim de julho era de 19,6 milhões de reais. O patrimônio líquido negativo superava 22,6 bilhões de reais. Prestadores chegaram a suspender serviços de internet e telefonia em cidades brasileiras. A dívida com fornecedores fora da recuperação havia chegado a 1,7 bilhão de reais. A empresa demitiu 60% dos funcionários remanescentes, acordando o parcelamento das rescisórias, dias antes da decisão final. Em 25 de agosto de 2026, a primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou os recursos de forma unânime e restabeleceu a falência. A relatora destacou o histórico das duas recuperações e os compromissos não cumpridos ao longo de uma década. A falência abrange também as controladas Portugal Telecom International Finance e Oi Brasil Holdings. Todas as execuções foram suspensas. Os credores, 164 mil, passam a integrar um processo de liquidação que pode durar anos. A história da Oi não é a história de uma fraude. É a história de uma empresa criada para ser grande no momento em que o país decidia que precisava de campeões nacionais. E que foi crescendo por decreto, por fusão, por estratégia política, até o momento em que o mercado mudou, a dívida pesou e os ativos que deviam salvar a empresa valeram menos do que o esperado. O resultado foi uma conta que nunca fechou. 2 processos. Quase 30 anos. E um fim que, olhando para trás, parece ter sido inevitável. O que fica da história da Oi é uma pergunta que vale para qualquer empresa criada sob proteção política e financiamento público. Qual é o limite entre construir um campeão nacional e criar um problema que o país vai pagar depois? A Oi foi os dois. Se você chegou até aqui, você já sabe mais sobre finanças corporativas do que a maioria. Inscreva-se no canal Bilhões. Toda semana, uma história nova sobre o dinheiro que move, e às vezes destrói, o Brasil e o mundo.